Vamos lá, pessoal. Quando falamos sobre as necessidades, tempo, necessidades, pode ser classificado em vários tipos de tempo, categórico, aleatório, construído. Então, aonde há os saberes? O saber onde há uma existência. Aonde há um existencialismo, tem esse perigoso modo de dizer alienação, que é onde um existencialismo nos coloca fatores entre os saberes, entre os próprios saberes que vem relacionar a nossa vida diária. Então, quando falamos sobre os próprios saberes, falamos de homens, mulheres, etnias, classes, gênero e saúde. A saúde, ela é uma maneira que nós podemos colocar como faz o artesão. Ou seja, as esculturas que eu falei sobre árvores, sobre espécie, sobre etnia e classes sociais. Sabemos que eu colocava em campos de análise épico para pensarmos que estamos numa idade épica, mas a idade épica é uma idade idativista. Idativista é o quê? Que a maioria das vezes, por que você não põe no seu lugar, velho? Você não põe no seu lugar, velho. Ou seja, o idativismo coloca fatores. Muitas vezes, a maioria das vezes, não é só também o velho idativismo, pode ser o jovem, que eles colocam o seu lugar, jovem. O seu lugar, qual é? Qual é o meu lugar ligado às comunidades e os campos pedagógicos? Quando falamos sobre fatores entre discórdias preliminares, há fatos ligados ao próprio aprendizado. O que é aprendizado? O aprendizado, ele é um vínculo que vem a desvincular outro sim, o outro não. Antes de dizer sim ou não, entre as sinapses que ocorrem diariamente. Por quê? Quando acontecem fatos, muitas vezes espontâneos, que nós não estávamos preparados, acontece uma maneira para sobreviver e ocorre um aprendizado nessas habilidades. Vamos lá, entre a pedagogia e a sucumbia, qual é melhor? A pedagogia pode sucumbir, mas o próprio a sucumbia, não tem esse modo de dizer a própria palavra. Vamos lá, quando eu falo corrida para todos, quando eu falo corrida de rua, quando eu falo de VO2, consumo máximo de oxigênio, quando eu falo sobre as carruagens, cavalos, locomoções cotidianas, instrumentos, ferramentas, nos coloca barulhos exemplares, como ritmos, danças, músicas, que fica ao fundo, ou seja, colocando como meio também de motivacional, e podemos falar. Também muitas vezes, onde estamos inseridos, vamos aproveitar como realidade religiosa, realidade ideológica, embora a palavra ideologia, eu só preocupo com achar naquela época o que é ideologia, porque a ideologia tem essa maneira de ser e viver. Nós temos várias maneiras de viver ideologicamente. Há um conjunto de ideias. Você olha um dicionário, mas a maioria das vezes esses marcos históricos entre a própria existência e a maneira que nós colocamos ideologia fica uma maneira perigosa. Então, esses aparelhos, quando eu falo aparelhos é o quê? O que é aparelho? Aparelho é uma maneira mecânica de lidar nos campos existenciais que ocorrem. Como eu falo, aparelho motor, aparelho vestibular, está relacionado ao equipamento. Mas esse tipo de aparelho já coloca o que? Uma maneira robótica de ser. E essa maneira robótica nos coloca desafios para sermos robóticos, porque somos gente. E o próprio ser humano sendo gente, a cada dia, no seu tempo, ele pode criar o seu céu, ou seja, o seu cantinho, o seu lugar que venha descansar no descanso ativo. Porque, querendo ou não, o próprio lazer, ele não é abstrato. O próprio tempo livre não é abstrato, mas é um estado ligado a uma ação de consciência, e essa ação de consciência está ligada às suas tomadas e decisões. Aqui eu lembro do Carlos Rodrigues Brandão, que ele coloca fatores importantes. O que é educação? O Carlos Rodrigues Brandão, ele coloca um fator sobre o Durkheim. Durkheim, que eu falei sobre as questões
tribais, as marcas ancestrais, as histórias, as pirâmides, ou seja, mas é lógico que eu coloco em destaque o Brasil, ligado ao índio, né, e ligado também a outros afro-brasileiros, que eu coloquei alguns autores que diz pontos importantes, como Romão, eu estava pensando em Romão aqui, tem um autor Romão também, Romão na área jurídica, lei, você pode ver nas prateleiras da advocacia. Mas eu estou querendo dizer outro fator importante é o que? Veja bem, eu quero dizer que as maneiras que nós olhamos o aprendizado cotidiano é uma consequência para termos uma leitura e uma releitura de vida. Quando olhamos o cotidiano, ó, a palavra cotidiano, não é cotia, não, cotidiano, ó, o ano. Então, quando fala ano, já fala sobre dias, fala ano, fala sobre mês, fala sobre anos, décadas. A palavra cotidiano é para nós refletirmos no nosso campo rotineiro que acontece diariamente. Quando eu falo cotidiano, fica maior em destaque a motricidade humana, motricidade, idade, cotidiano e idade. Então, cotidiano com idade vai o quê? Eu vou lembrar da minha idade, campo cotidiano, e os anos que passaram, 40 anos, 50 anos. Lembra que eu falei aqui sobre o meu pai que chegou a falecer? E outras pessoas da família. Então, cotidiano, ano, era no cotidiano que chegava meu pai aqui, ó, minha mãe aqui, alguns parentes. O cotidiano é algo que muitas vezes nós não colocamos com relevância na sua própria palavra, porque cotidiano está ligado à maturidade física, afetiva e social, ligado à taxonomia de Bloom, a taxonomias educacionais. Embora entre esses panoramas investigativos, distintos, restritos, secretos, mas coloca panoramas entre maneiras de viver uma cultura em grupo. Como é que eu vou viver uma cultura em grupo que eu não tenho essa destreza de analisar e discernir aonde eu vou ser aceito ou não? E se eu não vou ser aceito, como é que eu posso conquistar esse espaço e poder espaço aonde esteja almejado? A própria dimensão coloca fatores de emergências importantes ligados à nossa força motriz. Aonde a força, a princípio, aonde a força, há campos de pesquisas, nem que seja qualitativas, quantitativas ou bibliográficas. Mas as tribos, será que se eu chegasse desse jeito nas tribos lá, dos índios ou dos afro-brasileiros, será que eu ia ficar à vontade? É lógico que eles ficam quase nus, nessa nudez, né, que muitas vezes para eles não são, mas para nós é algo pecaminoso, para alguns nos campos do senso comum. É lógico, tem várias épocas que já ouvi falar sobre missionários, ou seja, pessoas que foram para lá fazer uma investigação ligada também à pesquisa ligada ao que é educação. E educação é uma aquisição, você relaciona à existência onde você está. E essa aquisição, esse costume, nos coloca maneiras, né, que venha colocar fatores que venham iluminar entre esses luzeiros de pesquisas, entre esses luzeiros investigativos, que são pessoalmente hábitos para colocarmos o conhecimento e o reconhecimento, e essa legitimação ligada à própria pesquisa. A motricidade humana entre as universidades nos coloca paradoxos que relacionam a própria maneira de viver, com o teu termo cotidiano, e as suas artes de períodos, entre as suas artes iluministas, entre as suas artes literárias. Vamos conceituar a arte literária para não pegarmos todos os períodos como de análise, mas como algo em suma que venha questionar esses ofícios, e algo oficioso que relaciona-se no porta-voz entre observações de aulas, meninos, meninas, as travessias tradicionais, as travessias culturais, os tradicionalismos que são atravessados diante dos nossos olhos. E vejamos bem as diferenças entre a criação do pai, da mãe, do vovô, da vovó e a nossa diferença hoje. Nós temos cotidianos, anos de vida.